Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma EBD da nossa Igreja Presbiteriana de Moratas de Laranjeiras. Com muita felicidade que nós mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra do nosso Senhor. Para começar, vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao Senhor em uma oração. Senhor Deus, querido Deus amado, obrigado, meu Deus, por mais essa rica oportunidade, meu Pai, de estar, ó Deus, aqui, ó Deus, aprendendo, Senhor, mais um pouco da Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração, através da mensagem que será trazida, Pai, daqui a pouco. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, comovendo, Deus, movendo nossos corações, para que tudo aquilo que iremos ouvir e aprender, ó Deus, possamos, ó Pai, principalmente para colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Nós te oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que esteja abençoando cada um que está vendo, ó Pai, e ouvirá esse vídeo. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus que te oramos. Amém. A mensagem de hoje será trazida pelo nosso pastor. A aula será sobre o Espírito Santo, a parte 3. Então, nós veremos a mensagem e logo assim que terminar a mensagem, terá terminado a nossa EBD de hoje, né? Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus também. Que Deus te abençoe. Seja agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Como é bom poder adorar, exaltar, glorificar o nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra do nosso Deus em João, capítulo 16, versos 13 a 15. Hoje é a terceira live nesses versículos. As duas anteriores, né? A primeira, introdutória, está lá como tema, quem quiser ainda ver, o Espírito Santo. Depois vem o Espírito Santo, segunda parte, né? Estudo sobre o Espírito Santo. E agora, hoje, a terceira parte, João, capítulo de número 16, 13 a 15, tem sido o nosso texto básico, que para a nossa reflexão. Hoje, embora em plena pandemia, eu estou usando a voz falando desde cedo, o tempo todo.
né? Então, hoje estou precisando manter aqui o microfone bem próximo aqui para eu falar num tom assim um pouco mais baixo, né? Visto a voz já cansada no final do dia, falar o dia todo, né? Graças a Deus temos tido esse privilégio de poder estar trabalhando na obra e para a obra do Senhor. João capítulo 16, versos 13, inicia-se assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, disse Jesus. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Queridos, nós somos tendenciosos a ter o pensamento centralizado no homem. De forma tendenciosa, nós sempre queremos focalizar, centralizar a nossa atenção no homem. Por isso surgem muitas vezes os grandes ídolos, os conhecidos grandes homens, né, hoje, né, grandes mulheres, mas na verdade não existe grande homem. O que existe é homem grandemente usado por Deus. Esse pensamento focalizado, centrado no homem, é chamado uma visão antropocêntrica, vindo ali do antropos, do grego, né? Quer dizer, uma visão focada no homem. E alguns, para disfarçar isso, então, focaliza o pensamento na igreja, centraliza o seu pensamento na igreja, o que nós chamamos, né, de uma visão eclesiocêntrica, isto é, a igreja no centro. Primeiramente, antropocêntrica, o homem no centro. A segunda visão que temos visto muitas vezes hoje, a igreja tal, a denominação tal, é só você ir lá, é isso, aquilo, né? A centralidade, a igreja, uma visão eclesiocêntrica. Na verdade, a nossa visão e a verdadeira visão bíblica e a visão dos verdadeiros filhos de Deus, ela não é nem antropocêntrica, como o homem natural principalmente faz, o homem sem Deus, nem eclesiocêntrica, firmada na igreja, mas ela é cristocêntrica, isto é, Cristo no centro. Por isso, em uma das lives anteriores, nós dissemos que todo sermão é cristocêntrico. Você pode pregar sobre ética, você pode pregar sobre moral, você pode pregar sobre política, você pode pregar sobre qualquer assunto que você quiser. A Bíblia tem algum texto falando e nos orientando nesse aspecto. Todavia, em quaisquer desses assuntos, o sermão dos cristãos, dos biblicistas, dos reformados em geral, ele é cristocêntrico. A ênfase principal tem que ser sobre Jesus Cristo. O foco principal é Jesus Cristo, porque este é o foco principal das Escrituras, esse é o foco principal do Espírito Santo, glorificar a Jesus Cristo, nos guiar a Jesus Cristo, nos ensinar sobre Jesus Cristo. É isso que Jesus diz nesse texto básico. Ele me glorificará. Uma visão cristocêntrica. Nessa visão, Jesus Cristo está nos revelando e nos dizendo que ele, o Espírito Santo, o glorificaria, ele me glorificará. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é como um farol, uma luz muito forte, mas que a lâmpada está escondida, como que atrás de uma porta. E o foco de luz é lançado em Jesus. O Espírito Santo não busca o foco para si mesmo, mas para Jesus Cristo. Portanto, ele me glorificará. O próprio Espírito Santo tem essa missão.
porque nós teríamos, então, uma missão diferente desta, né? Ele me tornará glorioso diante dos homens. É isso que Jesus está dizendo quando diz ele me glorificará, né? Quer dizer, ele vai me glorificar, ele vai me tornar glorioso aos olhos dos homens através do meu ministério na cruz, através da cruz, através da minha ressurreição, através da minha volta para o Pai, da minha ascensão corpórea, visível e pública. Então ele me glorificará, ele me glorificará. Por isso que nós dissemos que todo sermão tem que ser cristocêntrico, todo estudo bíblico tem que ser cristocêntrico, né? Porque senão você pode fazer um belo sermão, por exemplo, para um grupo de muçulmanos que não são cristãos, né? E eles poderão aplaudir o sermão, né? Um sermão fundamentado ali em Abraão, e mostrando ética, e mostrando respeito, e mostrando, né, coisas que são incomuns em toda as grandes religiões, mas se você glorificar a Jesus Cristo, aí é diferente. Aí esse sermão já não poderá mais ser pregado em qualquer lugar. Tudo que é verdadeiro sobre mim, Jesus diz, tudo que é verdade sobre mim, a minha própria pessoa, tudo que é verdadeiro, ele vos anunciará, né? Ele vai anunciar para vocês toda a verdade, ele vai esclarecer, ele vai fazer vocês entender. Aquele em quem o Espírito de Cristo habita, compreende, entende as verdades acerca de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é, de fato, a pessoa de Jesus presente em nós, presente no seio da igreja, no meio da igreja. É Jesus Cristo presente, ele é o representante de Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo disse, eu vou, mas envio outro, quer dizer, um igual a mim, outro Consolador. O Espírito Santo é igual a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é igual a Deus Pai, sendo ele 100% homem, mas também 100% Deus, portanto, igual ao Pai. Estamos falando, obviamente, da Trindade, um só Deus em três pessoas. Explicar claramente, detalhadamente a Trindade, não tem como explicar, porque isso é inexplicável, porque Deus é imensurável, é infinito, é eterno. E como é que alguém finito, limitado, dissemos isso também em outra live, vai poder entender, definir aquilo que vai muito além da razão, da compreensão humana? Nós estamos estudando acerca do Espírito Santo, da sua função, do seu papel, e a sua principal missão do Espírito Santo, é anunciar, é divulgar, é proclamar Jesus Cristo aos homens. E essa é a principal missão, função, foco, objetivo do Espírito Santo, através da igreja, através da palavra de Deus. E quando lhe aprouve, de uma forma, nós chamamos da teofania, manifestação de Deus, até mesmo através do firmamento, proclamar a glória de Deus e a glória de Cristo. Portanto, tudo que é verdadeiro sobre Jesus Cristo, por isso sabemos, né? Ele nos revela. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só conseguimos saber e entender isso porque o Espírito Santo nos faz compreender. Por isso sabemos que Jesus Cristo é profeta, isto é, aquele que fala, veio da parte de Deus, o próprio Verbo, Deus encarnado, que esteve entre nós. Por isso nós sabemos, né, porque o Espírito Santo vai assim, nos revelando todas essas verdades, nos anunciando que Jesus Cristo é sacerdote, aquele que nos representa diante do Pai, né? E interessante, nos representa como homem, por isso nós sabemos que Jesus Cristo é rei, porque tudo pertence a ele, tudo, não somente o visível, mas o invisível, tudo criado, foi Deus quem criou tudo através de Cristo, e tudo é de Cristo. Nós sabemos que ele é rei e reina sobre o universo, por isso nós sabemos que Jesus Cristo é Salvador, por isso nós sabemos
que Jesus Cristo é pastor, é o nosso pastor que tem e que cuida de cada uma das suas ovelhas, as quais somos nós. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo é Senhor, é o dono, é o proprietário, é o possuidor de tudo. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo é nosso amigo e nos ama, e amigo aqui de uma forma profunda e real, como nenhum homem é capaz de ser. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor da própria história. Mas como é que nós sabemos tudo isso? Por que sabemos tudo isso? Nós só sabemos tudo isso porque o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos instrui, nos revela, né? Revela à nossa mente, ao nosso coração. Ele vos, disse Jesus, ele vos anunciará. Primeiramente anunciou aos apóstolos, aos 12, né? E depois ele vem anunciando isso ao longo dos séculos, né? Aí aos seus verdadeiros filhos, a todos os filhos de Deus, lhes é revelado. Entendemos e compreendemos, cremos, não porque somos mais inteligentes do que outros que não creem, ou porque somos menos inteligentes, não depende de nós, mas é porque o Espírito Santo nos ilumina, nos clarifica a mente e nos faz entender e compreender essas verdades espirituais. Também o Espírito Santo, ele então revela a todos os crentes o que é de fato verdade, o que não é verdade. Quem não tem o Espírito Santo na vida, né? Romanos 8:9 diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo na vida, ele não consegue entender, compreender nada disso. Ele não ouve Jesus Cristo, que Jesus Cristo fala, ele não ouve Deus falar com ele. Ele não ouve o que a Igreja de Cristo anuncia, ele não ouve o que a Bíblia está dizendo, ele até lê, relê, às vezes até sabe a Bíblia de cor, mas ele não encarna isso, não toma isso para a sua vida, não vive isto, é só teoria. Eu me lembro que eu evangelizei um senhor, certa feita, de 86 anos de idade, né, e ele ainda viveu alguns anos, faleceu depois, já falecido, mas naquele tempo eu evangelizei e ele morava só e eu fui juntamente a um casal, irmãos, na casa dele e preguei para ele o evangelho. Aquele senhor tinha sido criado na igreja, depois virou um pistoleiro aí da vida, né? E um homem também, segundo ele mesmo, boêmio, viveu no mundão a vida toda, e ele disse, muitas vezes ouvi a pregação desse evangelho, mas isso nunca me tocou. Mas naquele dia, enquanto eu falava das Escrituras, falava de Jesus para ele, as coisas mais simples sobre Jesus, de repente ele se colocou em pé, puxou a cadeira assim e se bateu com os joelhos no chão e começou a chorar. Eu pensei que ele estava passando mal. Nós nos aproximamos e ele pediu um tempo, chorou. A consciência de pecado caiu sobre ele naquele momento, um arrependimento tremendo, e ele diz, olha, quantas vezes em minha vida essas mesmas verdades me foram ditas, mas elas nunca me tocaram. E eu disse para ele, mas não fui eu, é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Às vezes alguém vem já convertido a Jesus Cristo em algum local, num país aonde é proibido pregar de Jesus Cristo de alguma forma, em contato com uma, duas frases, e ele se converte. É a obra do Espírito Santo de Deus. Outro é nascido, criado na igreja, passa a vida toda dentro de uma igreja onde se lê a Bíblia e nunca compreende de fato as verdades espirituais, né? Ah, meus queridos, a mesma mensagem pode tocar profundamente uma pessoa e na outra não fazer diferença nenhuma. Se o Espírito Santo anunciou para você
as verdades sobre Jesus Cristo, você publica essa verdade para outras pessoas. Essa é uma das evidências que o Espírito Santo de Deus está em você. Principalmente em nossos dias, em nosso Brasil, com tanta liberdade, ninguém que nos proíba de anunciar. Você pode enviar mensagens no Zap, pode enviar um sermão aí, né, através do link do YouTube, você pode falar, você pode distribuir folhetos, né, na França, onde a Karen está indo, minha filha, né, é proibido distribuir folhetos na rua. Não, no Brasil você pode distribuir até Bíblia se quiser, né? Então, se o Espírito Santo publicou a verdade para você, para aqueles que conhecem a verdade, torna-se impossível não brilhar Jesus, isto é, não publicar a verdade. Por isso, muitos não conseguem falar de Jesus a ninguém, muitos não conseguem evangelizar ninguém, não podem, porque o Espírito Santo de Deus não está nele, porque ele, ainda que racionalmente, teoricamente, conheça a verdade, mas não a conhece como verdade que faz parte do seu íntimo, que faz parte do seu ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Só pode publicar, anunciar Jesus, isto é, evangelizar, cumprir, que é uma ordem direta. Portanto, se é ordem, é pecado, é desobediência não obedecer. Né? Ide pregar e fazei discípulos. Mas muitos não podem fazer isso, ainda que membros de igreja, porque faltam se encher do Espírito Santo de Deus. E ainda que sejam salvos, mas estão como aquele, né, salvo com cheiro de fumaça, né, salvou do fogo por pouco, tão vazios, tão pouco, né, graças a Deus que salvos, isso basta. Mas acontece que não estão cheios do Espírito Santo, portanto não são habilitados a falar a ninguém, porque a habilidade, a capacidade, o poder para proclamar Jesus, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Você tem ideia de quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus presente em você. É o próprio Deus em você. Penso eu que eu não consigo compreender esse direito, não. Para mim, é muito além do que eu seria capaz de entender. Eu costumo dizer que até certo ponto eu explico. Entendo e explico. Depois eu consigo entender um pouco mais, mas já me faltam palavras para explicar, verbalizar. E depois eu já nem entendo mais nada, porque é grande demais para minha cabeça, é riquíssimo demais. Vejam só. Segundo a ciência, milhões de galáxias por aí. Muitos planetas maiores do que a Terra. Só a nossa galáxia, né, tem aí vários planetas. Imagine agora milhões de galáxias nesse mundão infinito que Deus criou. Dizer que esse Deus que está em todos os lugares está em mim é inexplicável, é indizível, é incompreensível. De fato, o mundo nos acha louco. De fato, é coisa de doido mesmo. É coisa de louco. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita nos seus filhos. Por isso, eu digo, é muita graça. Graça significa favor imerecível. E quando entendemos isso de coração, de fato e de verdade, então, conforme diz Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem estreiteza, nem morte, isso é nos matar, nem vida, se fôssemos viver para nunca morrer, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podem nos prender, podem nos matar, pode fazer o que quiser, mas entendemos a grandiosidade do privilégio de Jesus em nossas vidas. Eu quero caminhar aqui para concluindo essa terceira parte, que é a de hoje, né? Eu te recomendo ler depois, com mais tempo, aí, João 14, 16 até o versículo 23, mas eu gostaria de ler aqui o versículo, João 14, versículo 20, somente o versículo 20, que diz assim: naquele dia,
Vós conhecereis que eu estou, dizendo Jesus, eu estou no Pai. Eu estou em meu Pai. E vocês estão em mim. E eu em vós. Olha que coisa linda. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Cristo está no Pai. O Pai está em Cristo. Veja que maravilha. Na pessoa do Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. Isto é inexplicável. Não se explica o inexplicável. Aquele que a terra é invisível aos seus olhos. De tão pequena que a terra é. A terra é como um vírus, é invisível. Só você lê Isaías 40. Veja lá. A glória, a majestade de Deus. Falar que se a terra é tão mínima que é invisível aos olhos de Deus, imagine eu e você. Somos o quê? E depois esse Deus falar que somos amados dele, queridos dele, e que ele está em nós. Tem ideia do que é isto? Eu penso que eu, Gerides, pastor Gerides, isso é tão grande para mim, tão maravilhoso, tão tremendo, que só me resta dizer, a tua graça me basta. A graça de Deus é mais maravilhosa do que a própria vida. É maravilhoso demais. Quando entendemos isto? Encerramos aqui. Na próxima quinta-feira, continuamos no assunto. Na próxima quinta-feira, eu quero frisar o aspecto de uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, que é da santidade ou santificação. E depois depois desse aspecto, voltaremos a enfocar outros aspectos na pessoa do Espírito Santo de Deus. E enquanto o Espírito Santo de Deus for me revelando aqui, né, me dando a revelação, isto é, o entendimento, a visão, né, para a gente continuar comentando sobre ele, nós vamos continuando, enquanto Deus quiser, nesse assunto um pouco mais. De forma alguma, na intenção, sequer jamais, de esgotar o assunto, mas de que os queridos, todos nós, possamos estar crescendo junto, ampliando a nossa visão sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E assim, a visão sobre o próprio Deus, e assim a visão sobre a igreja, e assim a visão sobre cada um de nós mesmos. Deus abençoe a sua vida.